Frank precisa proteger Valentina, a filha de um oficial ucraniano. Enquanto seu pai pensa sobre o que fazer, com 3 barcos carregados de resíduos tóxicos, Frank precisa protegê-la e impedi-la de se afastar muito de seu carro para evitar o risco de detonar os explosivos que os dois estão usando. Olá pessoal, hoje vamos recapitular o filme Carga Explosiva 3 de 2008 e vamos para mais um resumo top! O filme começa com 2 marujos da tripulação navegando em um navio de carga. Eles estavam aprontando e procurando containers que continham bebidas alcoólicas. Na sala de comando, o vice-capitão entregou ao capitão um pedaço de papel com relatório de previsão do tempo, que estava monitorando o mar com binóculos. Voltando aos 2 espertinhos, na parte inferior do navio, eles encontram um container, suspeitando conter as bebidas. Quando abriram o container, sentiram um odor extremamente forte vindo de dentro. Eles entraram procurando, mas quando abriram o grande barril, ficaram chocados ao ver que estava cheio de um líquido de cheiro desagradável. Decidiram sair, mas infelizmente morreram por inalar o líquido a bordo. O vice-capitão foi notificado pelo sistema que o container foi violado e relatou ao capitão. O capitão foi imediatamente para a parte inferior do navio e ordenou que a tripulação usasse máscaras e procurassem o container violado. Eles encontraram 2 membros da tripulação mortos, com bolhas no rosto. Para apagar as provas, os membros da tripulação jogaram seus corpos ao mar. Então, um Audi preto saiu de dentro do navio que acabou de atracar. Dentro do carro havia um homem e uma mulher. Eles deixaram a área pontuária e entraram em Marsella. Enquanto isso, Frank e Tarcone estavam sentados em um barco pescando. Infelizmente, não pegaram nenhum peixe, e Tarcone acabou cochilando enquanto esperava que o peixe mordesse a isca. O Audi que chegou em Marsella teve que passar por uma blitz pela polícia. Eles passaram pela primeira verificação, mas durante a segunda, o motorista do carro decidiu fugir do posto de controle de documentos, iniciando uma perseguição policial em alta velocidade. Tarcone acordou de seu sono e notou que sua vara de pesca estava se movendo, indicando que um peixe havia sido fisgado. Infelizmente, o peixe escapou da vara de Tarcone. Em seguida, Tarcone recebeu uma ligação da polícia francesa. Só lembrando que Tarcone é inspetor da polícia. Ele comentou que suas férias deveriam terminar ali, pois foi informado de que alguém estava dirigindo um Audi em alta velocidade e, portanto, teria que voltar ao trabalho. No entanto, Tarcone convidou Frank para ajudar a resolver o problema, sabendo que Frank era um especialista em lidar com situações desse tipo. Em um aeroporto da Força Aérea Francesa, o avião particular de um sujeito chamado Johnson chegou. Johnson teve que passar por uma verificação de documentos, informando que o propósito de sua visita à França era uma viagem de negócios na área de proteção ambiental. Em seguida, o ministro Leonid se encontrou com jornalistas que já o esperavam em seu prédio. Um dos jornalistas perguntou sobre o propósito da conferência de imprensa que seria realizada em Odessa. Ele explicou que o evento seria sobre o meio ambiente e como protegê-lo. Após atender os jornalistas, Leonid decidiu entrar em seu escritório, onde encontrou um envelope contendo o celular. Pouco tempo depois, o telefone tocou. Leonid atendeu e vemos que um homem o observa de longe. Esse homem é Johnson. Johnson afirmou que tinha evidências de negociações entre Leonid e a EcoCorp, acusando de permitir que a empresa fizesse esse negócio na Ucrânia. Leonid negou firmemente as acusações, dizendo que havia sido cancelado o acordo. Johnson então instruiu Leonid a abrir o envelope contendo o documento. A cena corta e vemos Frank relaxando em sua casa na França. De repente, o Audi que a polícia estava procurando o dia todo colidiu com a casa de Frank. O motorista estava gravemente ferido. Frank chamou uma ambulância para sua casa e descobriu a identidade do homem, Malcolm, um antigo parceiro de Frank. Poucos minutos depois, a ambulância chegou e começou a preparar Malcolm para levá-lo ao hospital. Foi então que Frank encontrou uma mulher dormindo no banco traseiro do carro. Ele tentou tirá-la do carro, mas ela se recusou e disse que não podia se afastar do veículo. Mostrando a pulseira em sua mão, a mulher fez Frank perceber que poderia causar uma explosão. Ele correu atrás da ambulância que levava seu amigo Malcolm, mas infelizmente já era tarde. Logo depois, a ambulância explodiu. Frank então voltou para o carro para ver a mulher. Quando se virou, alguém o atingiu no rosto, deixando-o inconsciente. Frank acordou em um quarto, que certamente não era sua casa. Ele percebeu que havia uma pulseira presa em seu braço, idêntica à que Malcolm estava usando. Minutos depois, Johnson apareceu. Ele forçou Frank
Frank a realizar uma missão importante. Inicialmente, Frank não queria aceitar o trabalho, mas sabia que não tinha escolha, pois a pulseira em seu braço poderia explodir a qualquer momento. Relutantemente, Frank aceitou o trabalho, com a condição de que dirigisse seu próprio carro. Johnson explicou que o carro de Frank havia sido modificado, as coisas desnecessárias foram removidas e as ruins substituídas por melhores. Johnson os avisou que a pulseira poderia explodir se Frank se afastasse mais de 75 metros. Depois disso, Frank entrou no carro e encontrou a mulher que havia conhecido em sua casa, Valentina. Vendo-a sentada no banco do carro, Frank disse que queria trabalhar sozinho, sem ela. Johnson estava prestes a atirar em Valentina, mas Frank o impediu. Então Frank, relutantemente, fez seu trabalho acompanhado por Valentina. Johnson deu um celular que só podia ligar para seu número. Além disso, deu dinheiro para comprar gasolina e comida. Frank começou sua jornada. No caminho, ele pediu a Valentina que explicasse o que havia acontecido, mas ela permaneceu em silêncio, o que deixou Frank muito irritado. Tarcone foi até a casa de Frank, sem saber o que estava acontecendo com ele, e pediu aos seus homens que começassem a investigar o caso envolvendo Frank e Michael. Enquanto isso, Leonid estava confuso e inquieto, porque Johnson havia descoberto que ele estava negociando com a EcoCorp. Na casa de Frank, um caminhão guincho que transportava o carro de Malcolm parou seu caminhão ao ver um carro bloqueando seu caminho. Instantaneamente, alguns homens atiraram nele e pegaram o GPS do painel do carro de Malcolm. Frank continuou sua jornada e tentou conhecer Valentina, mas ela não queria dizer seu nome. Então Frank ligou para Johnsons e pediu o código para descobrir o endereço onde o pacote deveria ser entregue. Descobriu que Frank tinha que entregar o pacote em Budapeste, na Hungria. Alguns minutos depois, Frank parou o carro e pediu a Valentina que o tratasse bem e educadamente, mas ela ainda não queria dizer seu nome. Como todo casca-grossa cansa, Frank desistiu e continuou sua jornada. Depois de um tempo, Valentina mencionou seu nome repentinamente. Frank ficou aliviado ao ouvir isso, apertou a mão de Valentina e disse que era um prazer conhecê-la. Tarcone foi até o local onde o caminhoneiro foi emboscado. Ele verificou a câmera do caminhão e viu dois homens se aproximando e pegando o GPS do carro. No escritório de Leonid, representantes da corrupta EcoCorp chegaram e lhe entregaram um contrato de trabalho. Eles afirmaram que havia ordenado que as pessoas não descarregassem a carga de seus navios, até que Leonid concordasse com o contrato. Leonid ficou em silêncio por um momento e perguntou por que havia tantos navios. A EcoCorp explicou que precisavam de muitas matérias para obter muito lucro e que estavam usando 8 navios para isso. Em seguida, Leonid decidiu assinar o contrato no dia seguinte, em Odessa. Ele queria revisar a proposta da EcoCorp antes de tomar uma decisão final. O capitão do navio ligou para a EcoCorp e disse que não poderia mais esconder as mercadorias deles, devido ao líquido que havia se espalhado. Leonid contatou seus homens que estavam seguindo Frank e Valentina, avisando-os de que o tempo deles acabará na manhã seguinte. Tarcone identificou o carro de Malcolm, mas seu parceiro mostrou-lhe uma foto de um carro em alta velocidade. Tarcone sabia que tinha que ser Frank, então ele imediatamente foi procurá-lo. No caminho, Valentina expressou vontade de comer, mas não gostava de salsichas alemãs. Frank perguntou qual era a comida favorita dela e concordou com o pedido de Valentina, então virou na rua errada. Ele queria descobrir mais sobre a pulseira que estavam usando. Imediatamente, os homens de Johnson ficaram sabendo que Frank estava indo pelo caminho errado. Johnson ordenou aos seus homens que procurassem Frank. Enquanto isso, Frank foi ver seu amigo Otto e mostrou a pulseira que estava usando. Otto explicou que havia um programa financiado pelo Pentágono através de uma empresa subsidiária que estava realizando experimentos de pesquisas em novas tecnologias de armas, como a pulseira que Frank estava usando. Otto então verificou o carro de Frank. Não muito depois, os homens de Johnson chegaram. Eram muitos, incluindo o gigante. Inicialmente, Frank ficou confuso sobre quem começara a lutar, mas um dos homens de Johnson pulou e tentou chutar Frank. Ele facilmente o afastou e quebrou a perna dele. Então, os outros capangas começaram a cercar Frank. Eles estavam armados, mas Frank os derrotou 1 a 1. Finalmente, chegou o último dos homens de Johnson, o gigante. No começo, Frank ficou confuso porque o homem era muito grande, alto e forte. No entanto, Frank não era menos forte. Ele subiu em uma grade de barril na oficina de reparos de Otto, ficando mais alto que o homem. Então Frank o prendeu de forma que ele caísse e ficou com o pé preso em um buraco, e Frank facilmente o venceu. Valentina assistiu a luta de Frank e o admirou, chegando a dizer a Frank que ele lutava bem, mas era péssimo em dar um nó na gravata. Otto encontrou a placa de transmissão no carro de Frank. Frank diz a
a Otto para desconectá-la, mas Otto explicou que, se ele desconectasse o cabo da placa de transmissão, Frank explodiria. Após isso, Frank foi para a estrada continuar seu trabalho e recebeu uma ligação de Johnson. Frank disse que não estava contente com a chegada dos homens de Johnson, e Johnson então ameaçou Frank, dizendo que ele ficaria entretido se fosse ele quem morresse. Frank respondeu firmemente que Johnson precisava dele para realizar o trabalho, então não o deixaria morrer, e isso deixou Johnson sem palavras. Frank continuou sua jornada até finalmente chegar em Budapeste, Hungria. Lá, um telefone público tocou e Frank precisou atendê-lo, então saiu do carro. A ligação era de Johnson, que disse a Frank que ele estava demitido do trabalho. Frank ficou em silêncio por um momento e olhou para o carro, só para ver um dos capangas de Johnson pegar o carro. Para não explodir o bracelete, Frank correu atrás de seu carro, atravessando o mercado lotado. Ele pegou uma bicicleta até entrou em uma fábrica para tentar parar o carro. Finalmente, ele conseguiu recuperar o seu carro. Frank ligou para Tarcone de um telefone público e disse que estava em apuros. Tarcone adivinhou que Frank tinha algum negócio na Hungria e Frank perguntou que informações ele poderia obter. Tarcone respondeu que estava procurando um carro Mercedes preto em Budapeste, Hungria. Frank disse que tinha a missão de entregar 2 malas no porta-malas do carro e acrescentou que estava usando uma pulseira que poderia explodir se ele se afastasse do veículo. Tarcone pediu a Frank para informar sua localização. Frank então ligou para Johnson's e pediu para recomeçarem do zero. Naquele momento, Tarcone rastreou a localização de Johnson's e pediu que Frank continuasse sua jornada para Bucareste. Porém, no caminho, Valentina ficou agitada devido aos efeitos das drogas que tomou e Frank parou para abastecer enquanto tentava dar um jeito em Valentina. Enquanto isso, Valentina entrou na loja do posto, enquanto Frank viu um carro Mercedes preto parado perto do posto e ficou desconfiado. Valentina voltou para o carro, mas os caras do Mercedes preto percebeu que ela estava fora do carro. Frank imediatamente colocou Valentina de volta no carro e viu o Mercedes preto vindo em sua direção. Ele dirigiu rapidamente, sendo perseguido, mas Frank é um piloto excepcional e colocou o carro sobre 2 rodas para passar entre 2 caminhões como se fosse uma moto, no horário de pico de São Paulo. Finalmente, Frank derrotou os perseguidores ao empurrar o carro deles para um desfiladeiro. Depois disso, Frank parou cansado da missão. A danadinha da Valentina tentou relaxá-lo, mas na verdade queria praticar o coito. Frank recusou a princípio, mas Valentina o provocou, pegando as chaves do carro. Sem saída e com uma difícil escolha, Frank teve que ceder aos desejos dela para recuperar as chaves. Johnson ficou preocupado porque não conseguia rastrear a localização de Frank e ligou para Leonid, avisando para não obstruir a missão de Johnson. Leonid estava muito preocupado com sua filha Valentina. Aqui descobrimos que a mercadoria que Frank precisava entregar é nada mais nada menos que a própria Valentina. Frank e Valentina ainda estavam na montanha conversando. Valentina explicou que alguém a armou, mencionando que estava bêbada e acordou em um carro que era o de Malcolm. Malcolm estava em uma missão como Frank, até que tentou escapar, mas foi baleado enquanto fugia. Ele decidiu ir para a casa de Frank porque eram amigos. De repente, Johnson ligou e perguntou sobre o paradeiro de Frank, dizendo-lhe para ir a Odessa, não a Bucareste. Enquanto isso, Tarcone encontrou Leonid, que estava indo para a conferência, e disse para contatar Johnson. Naquele momento, Tarcone conseguiu rastrear a localização de Johnson. Frank recebeu uma ligação de Tarcone, que disse que a missão estava quase concluída. Tarcone revelou do que se tratava a entrega. A EcoCorp quer a assinatura do ministro Leonid em troca da vida de sua filha, para fechar o acordo dos 8 navios de lixo tóxico que estão em espera para descarregar no porto. Frank também afirmou que a missão precisava ser 100% bem sucedida. Johnson ligou para Frank, dizendo-lhe para seguir as instruções. Finalmente, ele chegou a uma ponte, onde seu carro foi cercado pelos carros dos homens de Johnson. Johnson disse a Frank para entregar Valentina a ele, mas ele se recusa a ir. Frank tentou convencer Johnson, mas também estava com medo de entregar Valentina, pois ambos tinham se afeiçoado um pelo outro. Valentina relutou em sair do carro de Frank. Johnson então removeu a pulseira do braço de Valentina. Após obter Valentina, ele ordenou que seus homens atirassem no carro de Frank para matá-lo. No entanto, Frank escolheu jogar o carro no lago sobre a ponte. Ele ligou para Tarcone pedindo ajuda, enquanto tentava salvar a si mesmo e seu carro do lago. Se Frank nadar até a superfície para pegar ar, seu bracelete explode. Frank tem um plano mirabolante. Ele usa 2 boias infláveis e as enche com o ar do pneu, fazendo o carro subir à superfície do lago. Enquanto isso, Tarcone foi direto para o lago, mencionado por Frank. Johnson esperava por notícias
Enquanto esperava, ele levou Valentina de trem. Quando Tarcone chegou ao lago, procurou freneticamente por Frank na superfície, mas descobriu que Frank e seu carro já estavam em terra. Tarcone ficou aliviado ao ver isso e ajudou Frank a fazer seu carro funcionar novamente. Esse carro do Frank se daria bem nos alagamentos do nosso Brasil. Depois disso, Frank decidiu encontrar Valentina, que estava no trem com Johnson. Pouco depois, ele localizou o trem. Valentina viu o carro de Frank não muito longe e ficou otimista. Para não perder o trem, Frank colidiu com a barreira da ponte para estacionar em cima do vagão. Ele procurou por Valentina e lutou facilmente contra os homens de Johnson. Esperto, Johnson descarregou o vagão entre ele e Frank, já que Frank não pode sair de perto de seu carro. Mas isso não é problema para Frank. Ele volta ao seu carro, acelera e alcança o vagão de Johnson. No final, Frank derrotou Johnson e conseguiu remover a pulseira e colocá-la no braço do vilão. Johnson entrou em pânico, então Frank ligou o carro para que Johnson pudesse sair junto com ele. No entanto, Johnson escolheu desarmar as mãos que estavam no carro de Frank. Logo depois, por estar longe do carro, Johnson explodiu. Leonid esperava boas notícias de Tarcone, pois já eram 9 da manhã e ele ainda não tinha recebido nenhuma informação. Sem informações, ele assinou o contrato com a EcoCorp. Pouco depois, Tarcone ligou e disse que Valentina estava segura. Leonid não hesitou em rasgar o contrato com a EcoCorp. A polícia marítima perseguiu o navio contendo os resíduos tóxicos da EcoCorp. O capitão e a tripulação tentaram escapar, mas a polícia conseguiu capturá-los. No dia seguinte, Frank e Tarcone foram vistos sentados juntos em um barco, esperando que os peixes mordessem a isca de seus anzóis. Tarcone disse que ele e seu pai costumavam pescar naquele mar. Frank respondeu que o mundo tinha mudado. Tarcone concordou e disse que Frank também tinha mudado. Frank foi evasivo a princípio, mas sorriu porque momentos depois, Valentina acordou de seu sono e também estava de férias com Frank. E assim chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.